O filme Homem com H, ele tem sido um sucesso de crítica e conseguiu levar 366 mil espectadores aos cinemas, até que numa decisão estratégica bem estranha que levou para os streamings o filme na Netflix antes mesmo dele ter saído de cartaz nos cinemas. Teria sido essa estratégia boa ou um grande equívoco da produção? Quer saber um pouco mais sobre essa história? Então vem comigo para mais um Chá da Nath. Olá pessoal, meu nome é Natália, trabalho no setor audiovisual faz 5 anos como produtora e assistente de direção, e hoje a gente vai falar um pouco do filme Homem com H, que tá aí bombando no streaming. Tava ótimo também ali o seu desempenho nos cinemas. É um filme maravilhoso, eu amei assistir, mas eu acho que é muito interessante a gente conversar um pouco sobre essa questão desse conflito entre a janela do streaming e a janela do cinema, porque vamos entender um pouco da situação. Enquanto o filme estava só 47 dias no cinema, a distribuidora ou produtora, ninguém ainda se manifestou para saber da onde exatamente veio essa decisão, mas obviamente a distribuidora deve ter uma parte dessa decisão, colocar o filme tão pouco tempo com ele em cartaz num streaming, em um grande streaming, a Netflix. Isso afetou completamente o seu desempenho, que poderia ganhar mais dinheiro ali nos cinemas ainda. Ele ainda estava gerando público, o que não faz questionar qual é o melhor prazo para o filme ter sua estreia no streaming. Após a pandemia, é muito comum a gente ver que a janela do cinema e do streaming está cada vez menor. E muito se alega que isso prejudica o desempenho desses filmes nas salas de cinema. Porque se o público já sabe que não vai ter que esperar muito para ter esse acesso desses filmes no conforto de casa, isso também não atrai para que o público vá. Se a gente for comparar com antigamente, em que a gente esperava muitas vezes 6 meses para a gente poder alugar algum filme, e até se a gente falasse da TV aberta, demorava assim 1 ano até que a gente pudesse ter acesso a esses filmes, a gente percebe como tá cada vez menor esse tempo entre as janelas. Também teve aquela situação nos anos 2000, ali um pouco após a pandemia, de muitos estúdios terem decidido pela estreia simultânea, tanto no streaming quanto nos cinemas. Enquanto muitos diretores reclamavam dessas decisões, ela se realmente comprovou como uma estratégia muito falha e prejudicial ao desempenho desses filmes. É importante compreender que a sala de cinema ela é uma importante vitrine a esses filmes. Eles vão alavancar a popularidade, o boca a boca ainda é muito importante sim no desempenho de um filme, e eles podem alavancar ainda a trajetória de um filme até no streaming, como foi o caso de Homem com H. Então poderia ter tido um trabalho um pouco maior de esperar mais um pouco esse cozimento ali daquele público, daquele interesse, que o cinema em si também é uma importante fonte de arrecadação dos filmes, deles se pagarem e obterem lucro. E essa situação ela revivou também essa discussão sobre os preços dos ingressos, que vem sendo apontado faz um bom tempo como um dos fatores que tem afastado os públicos das salas de cinema. E realmente, os preços, tanto do ingresso quanto da Boa Mulher, são muito caros. Então o público médio não vai sempre poder pagar esses altos valores, ainda mais se você vai em família. É um programa que é considerado caro, mas ao mesmo tempo, para ter um investimento para diminuição desses valores, precisa ter uma contrapartida a ser dada para esses exibidores, para que eles não tenham perdas maiores, porque eles ainda carregam as perdas daquela época da pandemia. Além disso, a gente precisa levar em conta que o público das salas de cinema diminuiu 30% desde o fim da pandemia e ainda está em recuperação. Ao mesmo tempo, tem esse fervor para eles diminuírem os valores. Então, sem uma contrapartida, fica muito complicado. Precisa haver uma política pública que ajude nessa contrapartida. Leis de meia entrada, por exemplo, são algumas das medidas que acarretam uma grande perda para esses exibidores. E antes que vocês venham falar alguma coisa, não estou demonizando a meia entrada. Ela é muito importante
importante para o acesso à cultura. Essas meias entradas, elas não podem ser indiscriminadas. Tem que ter motivações a elas. Para alguns municípios, estados, tá tendo um extrapolamento. Então, assim, você tem que perceber que, assim, pela perspectiva do exibidor, também tem que ser interessante. Então, sem ter uma política pública que efetivamente ajude a esses exibidores diminuir esses valores para que eles possam arrecadar mais e manterem esse mercado aquecido, o que a gente vai ver é uma diminuição desse público e as janelas cada vez mais diminuindo. O setor ali do cinema, cinematográfico, ele precisa dessa janela. É uma dos que traz mais lucros a ela e visibilidade até hoje. Então, por conta de toda essa questão que envolve a janela de cinema, quanto mais a gente diminuir essa sua janela com a janela do streaming, mais a gente vai estar afastando esse público. Porque ao mesmo tempo que você afasta esse público, você faz com que os exibidores entendam que esses filmes não são tão interessantes para serem exibidos na sala de cinema. E aí a gente vai ter menos conteúdos, e principalmente conteúdos nacionais, que já tem que competir muito fortemente com os produtos internacionais, que são muito mais atrativos ao público brasileiro. Então o cinema brasileiro não só está cada vez mais sendo engolido para o menor número de salas de exibição nessa competição com os blockbusters, mas agora ele também tem essa luta contra os streams e a sua janela desmedida de exibição. Então esse debate é muito importante para a gente continuar cada vez mais desenvolver nossa indústria cinematográfica e consigamos levar cada vez mais títulos nacionais também às salas de cinema e que eles possam também ser mais lucrativos ainda cada vez mais. E você, o que pensa das janelas de streaming? Acredita que realmente tem que ser uma janela pequena? Quero ver logo meu filme, eu não gosto mais de ir no cinema. Cinema tá sendo um saco, tendo que aturar aquelas pessoas ali que não tem mais educação. É meio verdade mesmo. Tá de vez em quando meio complicado assistir um filme no cinema. E fala aqui nos comentários o que você acha. Se você gostou que Homem com H saiu antes, já tá ali para todo mundo poder assistir no streaming. E se gostou do vídeo, não deixa de dar um like e se inscrever no canal para mais vídeos.